Oi, meus amores, eu sou a Tata Velasquez, seja muito bem-vinda ao meu canal. Hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto que eu adoro, gente. Olha que pergunta boa, né? Cliente fixo é bom? Gente, que pergunta! Pra mim foi ótimo, tá? Mas eu diria pra você que tem dois lados. Você tem que saber lidar com o cliente fixo. Porque na cabecinha do cliente fixo, ele já te vê como uma namoradinha, né? Então pode acontecer de ter ciúmes, pode ter questionamentos, ter isso, ter aquilo, mas o cliente fixo é maravilhoso, gente. Eu, inclusive, hoje, se eu pudesse, eu só fazia atendimento agendado, totalmente agendado, mas com clientes que eu já conheço. Nossa, seria maravilhoso, sabe? Tipo, ter uma cartela ali, né, só de cliente fixo, só de cliente fixo. É muito mais fácil, é muito melhor, gente. Muito melhor. Se você sabe lidar, porque eu tô te falando. Eu já tive vários clientes fixos. E isso é muito bom quando você sabe, igual eu falei, quando você sabe lidar, tá? Eu tive um cliente comigo, gente, que foi muito louco. Esse foi o cliente mais louco que eu já tive na minha vida, assim. E foi a melhor coisa. E foi a pior também. Da mesma forma que foi melhor, foi pior também. Teve os dois lados, tá? Esse cliente, ele. Ele era o meu Sugar Daddy. Praticamente pra mim, assim, ele era meu amigo, ele era meu cliente, mas eu tinha que ter um jogo muito grande para manter ele, porque um cliente fixo não é tão fácil assim, gente. Você fidelizar o cara, você tem que ser muito bom, ele tem que gostar muito de você, principalmente na hora do sexo. Você tem que saber o que ele gosta, como ele gosta, não ser repetitiva, você tem que sempre estar sendo criativa para que não caia na rotina e ele abandone você, porque é muito fácil, tá, gente? Ele abandonar você, pegar outra. E o que acontecia com ele? Ele gostou de mim e aí a gente foi ficando. Ele só queria atendimento em motel. Sempre foi motel, gente. E ele era casado. Não, minto, gente. Ainda ele não era casado quando eu conheci, tá? Vou te contar o babado. Vou te contar como que ele foi um cliente muito louco na minha vida. Ele praticamente me via como uma amante, né? Tipo, a amante dele, a namorada dele, era uma coisa de louco. E aí a gente foi ficando, ele sempre me pagava muito bem, coisa e tal. Sempre fiquei com ele um bom tempo, tá, gente? Foi ficando, no dia do casamento dele, um dia antes, a gente tinha ficado, acho que um dia antes, a gente tinha ficado. E eu tinha esquecido o meu RG dentro do carro dele, né? E aí ele ia viajar para fora do país com a mulher dele e ele tinha que me entregar meu documento e não tinha outro tempo porque ele ia ficar sei lá quanto tempo fora pra lua de mel. E aí no dia do casamento dele, foi uma coisa muito louca, eu acho que eu nunca vi isso. Ele foi e se casou, né? Acho que na igreja ele se casou. E aí ele me ligou e falou: "Eu tô passando na tua casa para deixar teu RG". Cara, eu nunca vi isso. Ele casou na igreja, mas ia até a festa. Ele mandou a esposa, a mulher dele, pra festa do casamento e ele falou: "Preciso passar no lugar antes. Vai na frente". Ela foi na frente, ele passou em casa para deixar o meu RG de roupa de casamento. O noivo, gente, noivo. Você vê que loucura. Tipo, ele deixou o RG lá em casa e se despediu de mim e falou, mesmo assim, tá, gente? Ele não podia falar comigo por celular, mas o que ele fazia? Ele falou comigo, o tempo que ele tava lá, ele falava comigo por e-mail. Ele falava comigo todo dia, gente. Todo dia, todo dia, todo dia. Sempre me dava presente, sempre. Nossa, era a coisa mais maravilhosa da vida. Ele foi meu melhor cliente da vida, foi ele. Ótimo ali, eu conseguia lidar muito bem com ele. Mas ele tinha crises de ciúmes também, tá, gente? Ele tinha umas crises de ciúmes, mas que eu sempre conseguia é, sair, escorregar ali. E ele falava: "Meu, você é muito rodinha nos pés, você é muito livre, eu não consigo te segurar e coisa e tal". Então eu diria pra você que sempre tem um lado bom e o lado ruim. Se você não tá muito legal e você não sabe lidar com ele, provavelmente você vai perder esse cliente.
tá? Porque eu sempre tentava dar pra ele o que ele não tinha na casa dele, que era aquela coisa de ser acolhido, aquela coisa e tal, enfim. Que mais? Ele ia pra fora, gente, trazia um monte de presente pra mim, trazia muito, assim, sabe? Me dava perfumes carérrimos, tipo, tudo, tudo, tudo. Enfim, eu queria ficar com ele até. E pra você ter ideia como que foi isso, eu tinha que ter muito jogo ali pra poder sustentar aquela relação. E porque eu também queria meu dinheiro. Não só o dinheiro, porque eu gostava da amizade dele, tinha tudo, enfim. É, quando eu tava prestes a ir pra Europa, eu não queria falar pra ele. Porque se eu falasse pra ele, ele ia ficar muito triste, que eu ia ficar fora. é, Enfim. E, e eu também queria um negócio dele, coisa e tal. E se eu falasse, não ia ter, enfim. Ai, gente, ele dava umas enroladas também, não vou mentir. E até o final. Quando eu fui pra Europa, eu decidi que eu não ia querer mais nada com ninguém. Né? Eu só queria com ele aquele tempo ali, porque eu precisava de um dinheiro pra ir pra Europa também. Mas depois eu ia deletar todos os contatos. Até então que eu troquei de número. O meu número, que eu tinha vários clientes que eram fiéis a mim, todos, eu deletei todos. Tá? Mas o que aconteceu? Esse cliente era um cliente mais próximo a mim. Então ele tinha minhas redes sociais, ele sabia quem era minha mãe. E tudo isso. Quando eu fui pra Europa, eu deletei tudo de todo mundo. Mas ele foi atrás da minha mãe, ele me mandou e-mail. Ele ficou atrás ficou atrás de mim muito, gente. Muito, 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 muito. Falou com a minha mãe, queria muito falar comigo, não sei o que, não sei o que lá, mas eu já não queria nada com a noite quando eu fui pra Europa. Quando eu voltei da Europa, eu tive um relacionamento que eu fui morar junto, que eu casei, coisa e tal. E ele ainda tentava, tá, gente? Mandar mensagem, coisa e tal, mas eu já tava casada, enfim, coisa e tal. Gente, uma coisa, pra você ver como que cliente, ele tem cliente fiel, uma coisa de louco mesmo, né? Eu falava pra ele, vai procurar outra, vai procurar outras. Tem tanta garota de programa aí, vai procurar outra. Ele, não, que tem você, não consigo em outra, eu quero você, não sei o que, sei lá. Enfim, quando eu me separei, que eu decidi voltar pra noite, ele foi meu primeiro cliente. Foi meu primeiro cliente, gente. Quando eu decidi voltar pra noite, foi a primeira pessoa que eu mandei mensagem e falei assim, ó, decidi voltar pra noite. Cara, ele extremamente feliz, extremamente feliz. Nossa, não acredito que você voltou pra noite. Nossa, não acredito. Não, não, deixa eu ser o primeiro, deixa eu ser o primeiro. E foi. Ele me agradou muito, gente. Nossa, foi um cliente maravilhoso que me agradou. É, Então, assim, ele era fiel ao ponto de me casar. Ele esperou me separar pra poder ter uma relação comigo de novo. Então, é bom? Claro que é. Né, gente? Consegui várias coisas com ele, só fora todo o carinho. O que aconteceu? Como que eu perdi esse cliente? Eu vou te explicar como que eu perdi, porque eu perdi esse cliente. É uma coisa de louco. Porque, assim, ele me idolatrava, gente, por anos me idolatrava. Como que eu perdi ele? Porque eu sempre fui uma pessoa muito. Sempre de bom humor com ele, nunca reclamava de nada, não reclamava de ninguém, de nada, era sempre 100% com ele. Muito pelo contrário, eu só tentava trazer coisas boas pra ele, porque eu não queria que ele tivesse nada ruim de mim. Eu falava que ele era a pessoa que tinha o melhor de todas as pessoas, ele tinha o meu melhor. Ah, e o que aconteceu? Quando eu me separei, gente, eu tive um relacionamento com um narcisista. E ele destruiu muito o meu mental. Foi a pessoa que eu mais chorei, acho que na face da terra, acho que foi ele. Já chorei por muitas pessoas, mas ele foi uma pessoa que conseguiu. Você conhece o narcisista, sabe? Né? Se você não conhece, procura aqui no YouTube. Tem uma moça que sempre fala de relacionamento com narcisista. Você vai entender o que acontece com uma vítima dessa pessoa narcisista. E quando eu voltei pra noite, eu tava muito abalada emocionalmente, meu psicológico tava péssimo, tava triste pra caramba, eu só chorava, eu emagreci, eu engordei, eu emagreci, gente, foi uma loucura, assim, meu mental tava louco. E ele nunca tinha me visto chorar por ninguém.
por ninguém. Ele nunca nem tinha visto cair uma lágrima do meu rosto, nem de emoção, ele nunca tinha visto. Ele sempre falava assim, meu, você é a pessoa mais incrível que sempre tá bem o tempo inteiro. E nisso, gente, ele tinha me dado vários presentes, tinha me dado várias coisas, dinheiro, assim, que ele falou, por favor, não some mais, não casa com ninguém mais, eu quero você na minha vida, coisa e tal, coisa e tal. Mas teve um dia, gente, que aconteceu uma coisa muito séria com meu ex-marido, minha mãe e eu, tipo, que me deixou extremamente abalada, e eu tinha marcado de ir para um motel com ele. Mas eu tava no meu limite. Cheguei lá mal pra caramba, chorei, e ele sentou na cama e ficou com o olho desse tamanho, ó. Porque ele viu o meu sentimento pelo meu ex. Ele viu que eu tava sofrendo muito. E aí ele sentado na cama, olhando assim, eu chorando, ele nunca tinha me visto chorar. E ele ficou com o olho desse tamanho. E ele falou assim, cara, eu não tenho estrutura pra ver você chorando por um outro homem. Eu não tenho essa estrutura. Não tenho. E aí ele foi se afastando, e eu, ó, perdi o cliente, porque eu não tive maturidade para separar o profissional ali do que ele queria, do que ele buscava, do que ele gostava em mim, coisa e tal. Trouxe esse problema para ele e ele, buf, bomba ninja, sumiu na face da terra. Perdi o meu melhor cliente. Claro, gente, tive outros clientes fixos? Tive. Entendeu? Mas não era igual a ele. Não era um sugar daddy, tipo, que me dava tudo, tanto na atenção, na moral, na valorização. O cara me colocava pra cima sempre. Eu também fazia isso, tá, gente? Então era um jogo muito bem equilibrado ali. Então é bom ter cliente fixo pra mim. Ele foi o meu melhor. Os outros, gente, era fixo que sempre tinha a satisfação ali de me ligar e falar, meu, eu quero sair com você hoje. Então, toda semana sempre me ligava, ou tinha cliente de 15 em 15 dias. Ai, gente, era uma coisa bate-martelo. 15 em 15 dias, um em um mês, outro toda semana, toda terça-feira eu tinha um cliente. Sempre atendia ele 7h30 para poder entrar às 9. Então era isso. Bom, muito bom, gente. Eu, ó, meu amor, amo, porque eu já sei o jeitinho que ele gosta, eu sei o que eu posso mudar, o limite até onde eu posso ir com esse cliente. Quando o cliente é novo, eu nunca vi, então eu piso em ovos todo o tempo. Quando o cliente, eu já tenho uma intimidade com ele, eu já sei o que eu posso fazer que vai fazer esses olhinhos brilharem. Ai, meu Deus, eu amo isso, sabe? Eu amo cliente fixo. Ai, que mais? O que pode fazer você perder o cliente é você reclamar muito, porque às vezes a gente pega uma intimidade e a gente acaba confundindo as coisas. Então, se você é uma pessoa que tende a ter essa intimidade e vir para reclamação, vai perder esse cliente. Outra coisa que vai fazer você perder o cliente fixo é você querer ser terapeuta dele, psicóloga dele, mãe dele. Quando você tende a ir porque você ser psicóloga, ouvir, ok, mas quando você quer se preocupar demais, você passa a puxar uma coisa que se chama ser masculina. Não é ser masculina não, gente, desculpa, não é isso não. Sabe o senso masculino que quer fazer tudo? Eu tomo a frente de tudo, eu decido, eu faço e eu aconteço. Isso é estar numa posição masculina ali de atividade. Eu faço e eu aconteço. Quando você se põe nesse quadro e quer só resolver os problemas dele, entendeu? Ele se coloca na posição de homem, estar ali. Eu não esqueci a palavra, tá, gente? Feminino. Você masculino e ele no feminino. Então, lembra que sempre a pilha tem dois lados, né? O negativo e o positivo, tipo... Ai, gente, não sei se eu tô explicando muito bem. Pera. Agora sim, acho que eu consigo explicar pra vocês. Então, assim, o homem, quando ele se coloca numa posição feminina, onde ele acha que você é capaz de resolver tudo,
você fica extremamente carregada de fazer e tomar posição de tudo, e ele fica na defensiva, não resolvo, não consigo, então ele fica no feminino. E quando ele tá nessa posição, ele começa a ver a mulher como o quê? Como mãe. A mãe que resolve tudo, a mãe que toma a atitude por ele, porque ele não tem capacidade para isso. Então, quando você coloca nessa posição de terapeuta, de mãe, disso, de aquilo, você acaba perdendo o cliente. Porque vai vir aquela coisa assim, nossa, eu vejo você como minha mãe, eu vejo... E quem é que transa com a mãe, gente? Não tem como, entendeu? Então o homem perde a atração, perde a vontade, o desejo, porque ele só tá vendo você como mãe dele. Então, até me perguntaram outro dia, Tatá, quando alguém me pergunta, quando o cliente fala assim pra mim, nossa, eu te vejo como minha mãe, o que significa? Significa que ele tem um apreço muito grande por você, confia em você, gosta de você, mas não como mulher, sim como uma apoiadora, uma acolhedora, somente isso, como Ai, gente, a melhor forma de explicar é como mãe, tá? É uma coisa que ele só vê um alicerce que ajuda ele a se apoiar, mas como provavelmente atração sexual, tudo ali, não tem, tá? Você pode ver que às vezes o sexo é até mais frio, né? Não tem tanta intensidade. Por quê? Porque enquanto você deixava ele na posição de masculino, onde ele resolve, e você feminina, onde você só acolhe aquela coisa e tal, tava resolvendo. Se você descambou a querer tomar partido por ele, aí você perde o cliente também. Não sei se eu consegui explicar muito bem, tá, gente? É uma coisa aqui que na cabeça uma hora eu não consigo. Que mais? Vai fazer você perder o cliente também se você for muito grudenta, tá? Lembra que a gente é garota de programa, a gente não pode ficar mandando mensagem o tempo inteiro, tá? Primeiro, se ele for casado, piorou. O que me ajudava muito nos fixos? Eu nunca procurava eles, nunca. Por mais que eu estivesse precisando da grana e eu sabia que ele tinha potencial de me dar muito dinheiro, eu não corria atrás. Tá? Porque eu sabia que ele ia vir pra mim. Então eu não mando mensagem. Quando ele me mandava e eu percebia que ele tava ali, ok, aí a gente conversava, ele me ligava, a gente tal. Era uma coisa que ele até me elogiava bastante, tá? Mas, meu, que eu gosto de você porque você respeita, sabe que eu sou casado, não me manda mensagem, espera o momento certo. Então, eu conseguia fidelizar o cliente assim também, respeitando o espaço dele. O que pode fazer você perder também o cliente é você fazendo sempre a mesma coisa. Deixa de ser novidade, né, gente? Porque a gente quer sempre algo diferente. Então, o que eu fazia com esse cliente que eu... Ai, que saudade que eu tenho dele. Pena que eu perdi por uma burrice minha. Mas o que eu fazia com ele? Ele sempre queria ir no mesmo motel. Eu falava assim pra ele, não, vamos trocar. Então vamos trocar de suíte. Vamos trocar de motel, vamos trocar a aparência do lugar. Eu sempre ia com roupa diferente. Tinha vez que ele falava pra mim, eu quero que você vá com roupa X, eu ia daquele jeito. Eu quero você hoje secretário, então eu ia no estilo secretário. Então, aí outra coisa que eu fazia com ele também. Tudo pra mudar, tá, gente? Eu pegava ele e falava assim, amor, vamos pra boate? Pra você ver, gente, o egoísmo não vai te levar a muito lugar, tá? Vai por mim. Eu conquistava ele por não ser egoísta. Eu falava assim, amor, vamos fazer o seguinte, vamos lá pra boate. Vamos pegar uma menina, eu quero ver você fazendo amor com outra menina. Eu quero ver você assistir. Eu só vou assistir você indo com outra. Então eu dava a liberdade de ele pegar outra na minha frente. Sempre ficava alimentando pra ele, vamos fazer isso, vamos pegar uma menina assim, ou vamos fazer outra coisa. Eu não pegava, tá, gente? Ele pegava, tá? Eu só ficava ali assistindo, participava com ele, mas com ela não. Mas, dava dinheiro pra menina, entendeu? Porque eu sei que ele tinha potencial pra pagar outras garotas. Se tem potencial pra pagar outras garotas, por que é só pra mim, gente? Ele já me dá o tanto, vamos dividir aqui o pão, pelo amor de Deus. Tem gente que não quer. Não, o cliente é meu. Não tem isso, gente. Pelo amor de Deus, para com essa palhaçada. Que cliente é seu? Não, o cliente não é meu. Eu falo cliente fixo porque é um fixo que vem pra mim. Mas eu sempre levava ele pra boate pra ele pegar outras. E sempre, eu vou falar pra vocês, gente, até ele
partir e não voltar, né, de eu ter perdido ele por uma coisa minha, eu sempre mandava mensagem pra ele quando a gente se falava, mandava não, quando ele me respondia, falava comigo, eu falava assim, e aí, amor, você pegou alguém, você tá muito parado, o que é, o que tá acontecendo, você não tá bem? Meu, você tá aí, porque ele era de outra cidade, né? Você tá aí em tal lugar, por que você não vai naquela boate tal, aquela boate tem menina bonita, coisa e tal? Você pegou alguém? Ele, não consigo, não tô querendo. E quando pegava, me falava assim, nossa, e aí, você gostou dela? Ela é boa, o que ela fez de diferente? Então eu já puxava pra mim, amor, você gostou dela? Gostou, tá? O que ela fez de diferente? Quero saber. Mas sem pesar, sem falar, nossa, você pegou outra? Ai, ciúminho, sabe? Eu não tinha essas pegadas, tá? Com ele não. Então eu sempre, esse diferencial de trazer o meu cliente, fazia ele, amor, vamos fazer qualquer coisa diferente. Ele até cogitava assim, amor, vamos viajar. Aí a gente vai pra aquela outra cidade, deve ter boate lá, a gente vai passear lá em outra boate, a gente vai fazer alguma coisa, ou a gente pega pelo site. Então a gente sempre fazia coisas diferentes, tá? Isso me ajudava bastante. Eu só perdi, gente, porque eu chorei na frente dele por causa de outro homem. E ele não aguentou o baque. Ai, que povo, né, gente? Olha. Dá zero pra ela, dá zero pra ela. Mas eu sou humana, né? O coração tava batendo ali, eu tava sofrendo. E ele não soube lidar com essa minha fragilidade naquele instante. Mas foi erro meu, acho que eu não deveria ter feito isso com ele, né? Acabei misturando as coisas. Então é isso, gente. É bom ter cliente fixo, é ótimo, agendamento. Ai, gente, olha, pra mim era assim, ó, tudo agendadinho, eu gosto das minhas coisas tudo organizada. Esse negócio, às vezes, é muito desgastante você ficar lá na boate tendo que vender seu peixe o tempo inteiro. Quando alguém já conhece o seu trabalho, já sabe do seu valor, sabe o que você faz, fica muito mais prazeroso, às vezes, de você fazer algo diferente aqui e ali, do que você ter que sempre ficar tendo que pegar alguém novo e falar assim, eu tenho que fazer isso, pisar em ovos ali, né? Um desgaste um pouco maior. Mas eu gosto também, tá, gente? Porque é tudo novo pra mim. Só dava certo pro fixo porque eu tinha os paralelos, tá, gente? Os fixos me dava certo porque eu tinha os novos lá que eu tava sempre voando, né? Então, esse tipo de relacionamento pra mim fixo sempre dava certo porque eu tinha outras pessoas diferentes. Porque talvez se eu tivesse... Também tem isso, tá, gente? Ai, olha, eu sou super contraditória às vezes. Talvez se eu ficasse só na mesma coisa, isso também ia me causar uma rotina que eu não gosto de rotina muito certinha toda a vida. Assim, rotina que eu digo do sexo, tá, gente? Não de agendamento, de sexo. Muito igual, eu não gosto. Eu sempre falava pra ele, pra gente manter uma relação, a gente vai ter que sempre mudar, senão eu vou enjoar de você. Eu era sincera, gente. Eu falo, eu enjoo de você assim em 2 minutos. Então, pra mim não enjoar de você, vamos mudar. Tá? Ai, gente, eu vou ficando por aqui. É um vídeo curtinho mesmo, só pra gente bater um papo e falar o que eu acho. Olha, saudade do meu cliente. Se ele estiver aqui me assistindo, beijo, meu amor, desculpa. E se você quer fidelizar o cliente, fidelizar esse cliente, deixa aqui embaixo que eu vou deixar umas dicas pra vocês, tá? Ó, um beijo, vou ficando por aqui, gente. Obrigada. E é top, se você tem cliente fixo, pega essas dicas aí pra ajudar vocês, tá? Beijo, gente.